bem-vindos ao primeiro vídeo de 2020. No Natal comecei a tricotar um casaco e é um projeto muito demorado, porque eu estou a tentar chegar a um esquema que tenho em mente, mas não é muito fácil de encontrar os pontos certos, etc. E então tem-me levado algum tempo e é um trabalho um bocadinho demorado e às vezes até chato. E precisava de um projeto mais leve para poder fazer, porque eu não consigo estar nunca sem tricotar ou sem fazer crochê, e então decidi experimentar fazer umas estrelas. Que não são nada natalícias, portanto isto foi no Natal, mas eu tinha aqui em casa este fio, como vocês podem ver que é aqui um fio com várias tonalidades, é um multicor, e é o fio Shine da DMC e aqui temos a cor 135. Portanto, eu tinha um novelo cá em casa e tinha alguns projetos para ele, mas depois pensei, olha, vou experimentar fazer umas rosetas, não queria aqueles quadrados tradicionais em crochê e comecei aqui a tentar encontrar um esquema e saiu-me este. Vocês até podem guardar este esquema para depois, no Natal, no próximo Natal. Vou só aqui cortar estes fios que estão aqui a mais. No próximo Natal pode servir perfeitamente como decoração, desde que seja numa cor apropriada. Também podemos fazer algo interessante com eles, podemos juntar dois, colocar um enchimento e fica aqui se calhar um efeito interessante para a árvore de Natal, desde que seja feito num fio mais não tão grosso, não é? Num fio mais fino para ficar mais pequeno. Bem, então eu não tinha grande propósito em fazer isto, não sabia muito bem onde é que ia utilizar as minhas estrelas e acabei por decidir. Primeiro ainda achei, vou fazer um cascol, ia juntar, se calhar desta forma, ia juntando desta forma as estrelas, não é? E, por exemplo, assim, ia continuando aqui o esquema, ou então fazer uma gola, depois comecei a achar que podia fazer uma gola, mas entretanto surgiu-me outra ideia, isso é muito normal acontecer-me no meio de um projeto, mudar completamente ideias, e tinha aqui em casa uma almofada que não gostava nada, e tinha este paninho que me tinham dado e que eu não usava, e então o que fiz foi, coloquei o paninho à volta da almofada e digamos que é uma almofada que pode ser reversível, pode-se usar de um lado e do outro, e aqui deste lado apliquei as minhas estrelas, apliquei 4 delas, podia ter aplicado mais, mas não quis, não quis aplicar, depois achei que não ficava muito bem. Aquelas estrelas que eu tenho que me sobraram, vou mesmo fazer um cascol com elas, vou pegar numa das cores que elas têm e eu vou escolher e depois faço outras estrelas e vou depois pegar umas às outras. E tenho aqui um cascol interessante. Até estou a pensar ou pegar num castanho, mais ou menos desta cor que aqui está, ou então um azul escuro, e vai ficar interessante porque vai ficar ali um cascol escuro, mas com um toque de cor. Pronto, a minha almofada ficou assim. Eu gostei bastante aqui do resultado, porque fica uma almofada diferente das que eu tenho em casa e encontrei um recanto certo para ela. Muitas vezes a almofada está por este lado, outras, depende um bocadinho das semanas, vai estar deste lado, pronto, porque ela pode realmente ter aqui estas duas, de ser aqui, pode ser usada dos dois lados.
Então, vou passar ao esquema, vou-vos explicar como é que se fazem estas estrelinhas e que podem usar em várias situações. Embora o Natal já tenha passado, mas elas, se forem feitas de outra, por exemplo, com este fio, não ficam absolutamente nada natalícias, portanto, podem ser usadas em qualquer fase. Com o fio de algodão fininho, dá perfeitamente bem para aqui construir uma echarpe, um lenço mais para o verão ou para a primavera. Portanto, isto aqui, nós podemos sempre aqui ir reutilizando os esquemas e não há propriamente esquemas de verão ou de inverno. Eles podem ser usados de várias formas. Bom, então passamos então ao esquema da estrelinha. Vamos lá então aprender a fazer as nossas estrelas. Tenho aqui o resto do meu fio Shine e usei para todas as estrelas uma agulha número 6. Bom, então para começar vou iniciar com um anel mágico. Iniciamos sempre praticamente da mesma maneira as peças em crochê e vou fazer dentro deste anel, vou começar aqui por 3 correntes e vou fazer um ponto alto. Depois faço uma corrente e um ponto alto. E vou repetir este procedimento mais umas quantas vezes. Portanto, recapitulando, começo com 3 correntes. As 2 correntes, digamos que é como se fosse um ponto alto e depois uma corrente nós fazemos sempre. Depois faço o meu ponto alto, corrente, ponto alto, corrente, ponto alto. Corrente, ponto alto. Aqui ponto alto, corrente, ponto alto, corrente, ponto alto. E vamos ter que ficar com 10 espaços, portanto 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Depois corrente, ainda me faltam, este aqui será o meu 7º espaço. Depois 8º espaço, corrente, outro ponto alto, 9º espaço e o nosso 10º espaço, que aqui o 10º espaço não vou fazer ponto alto, já cá tenho as correntes, então vou aqui através de um ponto baixíssimo unir e fica algo deste tipo. Vou só recapitular para ver se tenho os 10 espaços, não me enganei, às vezes acontece, para isto depois bater tudo certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cá está tudo bem. E portanto posso continuar. Segunda volta, ou segunda carreira, vou transportar o meu ponto aqui para um dos espaços. Nós podemos fazer de várias formas, eu costumo fazer logo desta, assim, automaticamente. Portanto, transportei aqui para o meu espaço, porque é nos espaços que eu agora vou trabalhar. E vou fazer 2 correntes, 2 correntes. E depois, dentro deste espaço, vou fazer como se fosse um ponto alto, mas não vou chegar a fazer o ponto alto, vou só fazer aqui a primeira parte do ponto alto, vou dar uma laçada e fazer aqui outra vez a primeira parte do ponto alto e depois fazer todas as laçadas juntas. E está aqui feito a primeira parte. E depois vou fazer 2 correntes
e fazer o mesmo em todos os buraquinhos que eu tenho. Um bocadinho diferente deste, porque este, como era o primeiro, eu tive que iniciar com as correntes. Vou fazer como se fosse fazer um ponto alto, mas será um ponto alto incompleto. Vou dar uma laçada, fazer outra vez como se fosse fazer um ponto alto, mas é um ponto alto incompleto. Outra laçada, ponto alto incompleto, e depois todas as laçadas juntas. E fica desta forma. Depois, 2 correntes, e exatamente a mesma coisa em todo o lado. Portanto, aqui em todos estes buraquinhos que eu tenho, vou fazer nestas argolas que eu há bocado fiz, vou fazer em todas a mesma coisa. Depois mais 2 correntes, sempre a mesma coisa. Duas correntes e por aí fora até terminar esta volta, não é? Esta carreira toda. Vou sempre fazer isto. Bom, então já estou aqui no final da minha carreira e vou terminar, já fiz as 2 correntes e vou terminar aqui em cima com um ponto baixíssimo e já está feita a minha segunda volta. Bom, então já fiz aqui a minha segunda volta e vou fazer 2 correntes. E agora vou fazer um ponto alto. E agora vou fazer, parece que é um ponto alto, mas em vez de pôr duas laçadas duas laçadas de cada vez, vou só fazer uma, assim, depois outra e depois outra. Portanto, ele vai ficar ligeiramente mais alto que o ponto alto. Vou fazer 3 laçadas e vou repetir aqui o procedimento. Ou seja, vou fazer este ponto alto, mas que vou aqui, desculpem, eu não sei o nome dele, não faço a mínima ideia como é que se chama este ponto, mas vou usar apenas e só uma laçada, depois 2 laçadas e depois mais 2 laçadas. Portanto, ele acaba por ser feito aqui em 3 partes e o outro é só feito em 2. Agora, um ponto alto normal, em que é 2 laçadas, 2 laçadas, outro ponto alto normal, 2 laçadas, 2 laçadas, e depois vou fazer aqui um meio ponto, ou seja, vou puxar todas as laçadas de uma só vez. E reparem, aqui eu fiz 4 pontos, aqui só tenho 3, mas no final isto vai ficar tudo certo. É porque se eu começasse logo a fazer este meio ponto aqui, não ia ficar muito bem. Depois, quando ia pegar aqui a minha carreira ou a minha volta, depois ficava aqui com um defeito esquisito e assim acreditem que fica bastante melhor. Vou fazer uma corrente e nesta aberturazinha vou fazer aqui um ponto baixo, assim. Outra corrente. E agora vou repetir o procedimento aqui, só que aqui foi um início de carreira e por isso, como eu vos disse, falta aqui um ponto. Vou começar com um meio ponto, coloco tudo de uma vez, acabo com as laçadas todas, não só fico com uma. Depois vou fazer um ponto alto normal, 2 laçadas, 2 laçadas, outro ponto alto normal, 2 laçadas, 2 laçadas, e aquele ponto alto em que vou aqui só levar uma laçada, 2 e 2. 3 correntes, desculpem, 3 correntes, aquele ponto alto, isto como tem que ficar simétrico, portanto vou sempre fazer desta forma. Agora o ponto alto, depois o ponto alto e agora o meio ponto. Portanto, todas as laçadas. Uma corrente e vou fazer aqui um ponto baixo. Uma corrente e mais uma vez repetir o procedimento. Meio ponto,
ponto alto, e aquele ponto alto que é apenas, começo com uma laçada, depois duas e depois duas. 3 correntes e por aí fora, e sempre da mesma forma, até terminarmos. Portanto, reparem que elas, aqui as pontinhas da minha estrela, têm que ficar, têm que ser simétricas, não é? Portanto, eu tenho que fazer isso sempre da mesma forma. Portanto, aqui o meu ponto alto, depois ponto alto, meio ponto, uma corrente. Se vocês acharem que eu faço isto muito depressa, tenho que me dizer, porque eu realmente sou um bocado hiperativa, faço sempre as coisas todas muito depressa e depois podem não... Uma coisa é eu estar a fazer para mim, outra coisa é depois as pessoas perceberem o que é que eu estou a fazer e conseguirem fazer igual. Depois aqui, outra vez o ponto alto. E depois aquele ponto alto diferente. Se alguém souber o nome, diga-me, porque eu não faço a mínima ideia como é que ele se chama. Outra vez, vou começar da mesma maneira. Ponto alto. Depois outro ponto alto. E o médio ponto. Meio ponto. Depois, mais uma vez, vou fazer uma corrente. E fazer, portanto, fiz uma corrente, agora um ponto baixo, outra corrente, e vou aqui fazer tal e qual como nos outros, portanto, aqui o meio ponto. Depois ponto alto, depois ponto alto, aquele ponto alto ligeiramente diferente, 3 correntes, depois outra vez o ponto alto ligeiramente diferente, que é assim. Isto faz tão depressa, que acaba por ser viciante fazer isto, porque é muito... Este fio ajuda muito porque é muito macio e faz muito depressa. Isto, às vezes há fios em que a agulha fica presa, etc. Depois esta agulha que eu estou a usar, também, que é de bambu, também ajuda muito ao trabalho, a fazer aqui um trabalho interessante e fácil. Porque há agulhas que, se vocês fazem crochê, habitualmente há aqui agulhas que não nos ajudam muito, mas esta aqui é ótima. Então, vou fazer uma corrente, o ponto baixo, outra corrente, e agora não nos podemos esquecer que há bocado eu só fiz 3 pontos aqui, falta o meio ponto, então vou fazer agora normalmente, se conseguir, não é? Ui, tá. Vou fazer aqui o meio ponto, já está. E tenho que, aqui, com estas duas, pegarem 2 alcinhas e fazer aqui um ponto baixíssimo. E já está a minha estrelinha feita. Pronto, é só isto. Depois é só cortar e cá está ela. Bom, e aqui está a nossa estrelinha feita. Espero que tenham gostado. Até à próxima.